Agora sim, a gente vai conversar com o Dagomir Marquesi. Está pronto, produção? Ah, pode entrar, aqui é ao vivo, venha. Não tem problema. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Era apresentado Dagomir Marquesi, é nosso campeão de cartas aqui na redação da revista. Ele que comanda o Westcast, nosso podcast aqui da casa. Já tive a oportunidade de participar várias vezes, Dago. Uma honra te receber aqui no Sem Filtro. Honra é minha. Oi, Paula, oi, Augusto, oi, Fiuza e Ana Paula. Espero que eles venham visitar a gente de novo aí, né? Claro. Faz tempo que eles não aparecem, né? Dago, conta pra gente, você fez uma baita reportagem para contar um pouco dos bastidores do que está acontecendo no Twitter desde que o Elon Musk comprou a plataforma. Então, para explicar para as pessoas, mas não explica muito, não conta tudo, hein? Porque as pessoas precisam ler no site da revista. Mas conta um pouquinho, o que são esses tais aí de Twitter Files? Então, o que aconteceu com o Twitter é que ele foi aparelhado, né? Ele foi transformado de uma rede social que deveria ser neutra, deveria ser isenta, ela foi aparelhado por pessoal de esquerda, né? Ligado ao Partido Democrata. Só que isso é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É no mundo inteiro, né? Tá. Mas esse aparelhamento é uma questão muito sutil. Você não consegue localizar o que é esse aparelhamento. Só que funcionários descontentes com essa situação acabaram vazando documentos e reproduções que mostravam isso claramente, como é que isso funcionava. Né? Então, é uma questão que o Twitter acabou sendo comprado pelo Elon Musk, ele inclusive teve prejuízo com isso, o Twitter é muito influente, mas ele não é um bom negócio. Né? Então ele comprou com o objetivo de transformar o Twitter numa plataforma neutra, dentro do possível. Dagomir, eu queria resolver uma dúvida antiga minha. Toda vez que a gente tenta resolver um problema no Twitter, tentava resolver um problema no Twitter, a gente não chegava a uma voz humana. Né? Chegava, quando ouvia os funcionários do Brasil, eles diziam, isso se resolve lá nos Estados Unidos, e não aparecia o dono, o diretor ou algo semelhante. Na tua reportagem, aparece o CEO, inclusive, que era... Aqui no Brasil, você sabe como é que é a estrutura? Não tem, como era. Porque aparece na reportagem o Elon Musk dizendo, olha, estou examinando o caso do Brasil, já tomou providências. Exatamente. Como é que era a estrutura aqui? Olha, na verdade, pelo que eu entendi, pelo que eu li desses Twitter Files, a situação no Brasil ainda é obscura até para ele, até para o Elon Musk. Né? O que deu para perceber claramente é que o Twitter no Brasil tinha uma tendência clara, até meio ridícula, de colocar... quando você entra no Twitter, você tem no lado direito os trends, né, que são as tendências. E ali você botava hashtag Lula salvará o Brasil e aquilo ficava dias. Né? E era uma coisa que você não sabe quem comanda exatamente. Né? E o próprio, o nosso colunista, o Roberto Mota, escreveu para o Musk, fez um tweet citando o Elon Musk e pedindo uma providência para saber, olha, aqui continua obscuro. Lá foi mais esclarecido. Né? Mas aqui continua obscuro, você não sabe exatamente. Eu acho que esse é o tipo da reforma que está sendo da empresa de cima para baixo. Então, talvez demore um tempo para a gente saber o que está acontecendo aqui. Eu sei que essa questão dos trends, eu notei uma melhora assim que o Musk assumiu. Né? Já deixou de ser tão absurdamente tendencioso. Né? A gente está exibindo na tela a capa da revista Campeão da Liberdade, então para você conferir no site da Revista Oeste, tá aí, ó, assinada pelo Dagomir Marquesi. Bom, o microfone do Oeste Sem Filtro tá aberto. Ana, quer fazer alguma pergunta para o grande Dagô? Claro, boa noite, Dagomir, Boa que noite. espetáculo de reportagem, até porque a nossa imprensa no Brasil está praticamente dormindo de propósito, né? Eu até diria, em relação a esses arquivos do Twitter. Aqui nos Estados Unidos, esse é um dos grandes assuntos de todo dia.
Todo dia vem mais fios no Twitter, o Elon Musk comentando, o próprio Dr. Jay Bhattacharya, né, que foi um dos censurados dentro do Twitter, dentro da plataforma durante a pandemia. Nós que falamos muito dele, porque ele é um dos signatários da declaração de Great Barrington, né? E por uma grande coincidência é professor do meu filho em Stanford. Meu filho disse que é um homem espetacular, muito digno, e as coisas estão aparecendo aqui numa velocidade impressionante. E o último ponto, né, desses Twitter Files, que não é só apenas sobre a militância esquerdista, da esquerda radical americana dentro do Twitter, mas agora também temos os indícios do FBI, de agentes estarem dentro do Twitter, agentes do FBI, conversando e direcionando o staff do Twitter sobre o que poderia ser publicado, o que deveria ser censurado. Nós vimos, né, o caso em 2020, aquela polêmica do computador do filho do Joe Biden, e eu sei que isso tudo acontece de uma maneira muito rápida. O Elon Musk vem tentando colocar isso de forma pública numa velocidade impressionante. Você conseguiu colocar essa parte do FBI na sua reportagem, já que tudo acontece assim em 24 horas, são mais 37 tweets, né, sobre os arquivos. Essa parte você conseguiu, deu tempo de colocar na sua reportagem? Dentro dos Twitter Files, né, que são essas páginas vazadas, existe claramente um momento em que o Twitter passa a agir em parceria com o FBI, não só com o FBI, como aquela agência de segurança de Homeland, né? Então, o que acontece, que a gente percebe que aconteceu no Twitter e que deve estar acontecendo em todas as plataformas, é uma certa privatização da censura. Chega um momento que, se você pega o FBI, hoje o FBI é o FBI do Partido Democrata, do partido do Joe Biden. Chega um momento que eles passam a agir em parceria. Os órgãos oficiais do governo americano passam a agir em parceria com uma plataforma social, que devia estar livre disso, devia ser um lugar de liberdade absoluta, de contraditório, né? Fiuza, quer perguntar aqui para o Dagomir Marchese? Claro que quero. Salve, Dago, grande prazer tê-lo aqui conosco. E vou fazer uma pergunta a partir de um comentário que você fez, que o Twitter não dá dinheiro. Como é que pode uma plataforma tão grande, tão dinâmica, tão influente, não ser um negócio rentável? Olha, teria que perguntar para o Elon Musk, porque realmente é uma questão... É um mistério, né? O Twitter, inclusive, não é campeão de usuários, né? Ele é um dos... ele não chegou a 1 bilhão de pessoas, perto de outras plataformas, mas ele tem essa influência incrível. Ele se tornou uma espécie de porta-voz eletrônico das pessoas, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava vendo a transmissão do poder para o Sarkozy, na França. Quem que veio antes do Sarkozy? Foi o Chirac, não sei quem foi. Mas, enfim, não ele foi... enfim, era aquele momento de passagem do poder. E o Sarkozy, chegou um momento, ele e o presidente anterior se retiraram, estava sendo tudo transmitido pela CNN, eles se retiraram para uma sala fechada, onde o presidente anterior ia passar 2 coisas para o Sarkozy. Um era o código das armas nucleares, e a outra era a senha do Twitter. De tão importante que ficou o Twitter. O Twitter é o porta-voz das autoridades e de cada um de nós também, né? Agora, por que não dá lucro? Eu não sei. Foi talvez mal concebida. Talvez ela não consiga comercializar, ela não consiga fazer o que o Facebook fez, o Instagram e outras plataformas fizeram com sucesso. E talvez até seja essa uma das razões do Twitter continuar com essa influência toda, porque ele não se mistura demais com negócios, né?
Posso falar? Claro, Você que está manda aberta, está aqui. aberta a roda aqui. Ao mesmo tempo que censura o que não precisa, o que não deve, né, ela admite que circulem por aí os que justificam a grande definição da Ana, né, da Paula Henkel. Eu frequentemente lembro a Cracolândia da internet. Exatamente. Aparece um cara ali no meio, "Não, você é um vagabundo, né? Ganha dinheiro, você quer comprar e ponto." Isso sai. É. Eu fiquei um ano tentando me entender com o Twitter e não consegui. Depois, também por motivos misteriosos, eles removeram o obstáculo. Mas é o seguinte, eles não faziam aquilo, como é que é? Como você ganha aquela... Certificação? Não faziam a Selo, certificação. selo azul. Selo azul. Não me davam selo. Por quê? Eles mandaram um aviso dizendo que eu tinha publicado um Twitter, não tinha, alguém publicou no meu lugar, dizendo que se erro de português fosse crime, o Lula teria que ser pendurado em praça pública. Eu nunca escrevi isso aí. Eu disse que não, mandei a explicação que eles tinham pedido e tal. De repente, eu estava com um número X de seguidores e não aumentava. Não crescia, nunca caía de vez em quando, crescia, não caía. Eu tentei durante um ano dizer, o selo e a verificação. Não me deram explicação. De repente apareceu esse selo e não se falou mais disso. Toda vez que eu conseguia ouvir alguém que, aliás, participava de programas aqui, em nome do Twitter, o que está acontecendo? Isso é nos Estados Unidos, etc. e tal. Então eu pergunto o seguinte, o que mais te chocou? Para mim, nessa reportagem, o mais chocante é a conversa de gangster entre os diretores. Olha, presta atenção nisso. Tá, e aquele troca suspeitíssima depois explícita de recados criminosos. Isso aí já acabou. O Musk conseguiu acabar nos Estados Unidos. Posso só pegar carona, Claro. Augusto? Porque a gente tem uma imagem que eu acho que ela é bem representativa disso que a gente está comentando, pedir para a produção exibir para a gente. Não é essa, acho que é uma... Essa também, Dabu? Não, essa não. Essa é só um exemplo do 2 pesos e 2 medidas. Né? Sim. Como foi decidido que o Trump ia ser banido, ao mesmo tempo o Khamenei, que é o ayatollah máximo do Irã, dizia que o Israel é um câncer, é um tumor canceroso que precisa ser extirpado. E ele continuou lá, né? Ele continuou. Só havia punição a quem parecesse de... Aí, ó, essa é interessante, Augusto, porque olha lá, essa é a interface interna, como os funcionários enxergam os perfis. E se a gente olhar lá, ó, tá lá, ó, Trends Blacklist, ou seja, tá na lista negra dos caras, esse perfil. Explica melhor, Dago, essa imagem. É muito interessante isso, porque essa usuária é uma dona de casa, que se coloca como conservadora e tal, e ela critica movimentos LGBT e tal. E ela foi colocada numa lista negra, e aí a gente vê como a gente é visto lá dentro, no anterior. Isso, cada um de nós, usuários, tem essa ficha lá. E através desses retângulozinhos amarelos, você vê qual é a nossa situação, nosso status. Né? No caso dela, eu acho que ela foi proibida, ela entrou numa lista negra acho que é de trends. Esse perfil da Gomir, ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos. É de uma dona de casa, como se fosse a Bárbara. Exatamente. Do Te Atualizei. E ela dá as suas opiniões políticas, mas o mais brilhante desse perfil dela é que ela resgata tweets antigos dos democratas, o que eles pregavam no passado e o que eles falam agora, expondo a hipocrisia dessa gente que tem um peso e 2 medidas. E aí houve todo um movimento interno para derrubar o perfil dela, não porque ela dava opiniões sobre política, mas porque ela estava expondo o que os políticos falavam no passado e falam hoje. E aí ela, inclusive, foi perseguida, o endereço dela foi divulgado por uma jornalista do Washington Post, e isso causou um furor aqui, né, porque é doxing, né, o chamado doxing,
E aí a jornalista do Washington Post foi ao Twitter e chorou que estava sendo perseguida só porque eu divulguei o endereço da mulher, né? E a identidade da mulher. Lembrando também, Augusto, que essa cracolândia, né, da internet que a gente fala, um dos pontos legais ali dentro da compra do próprio Twitter foi o questionamento do Elon Musk de quantos robôs agiam na plataforma, porque ele quer usar a plataforma para fazer dinheiro, né? Ele que é um brilhante, tem um brilhante aí, um toque de Midas impressionante. E o Twitter não falava, ele falava que era 5%, mas cogita-se até 20% dos seus usuários. Então, essa cracolândia existe exatamente pelo questionamento do Musk. Quantos robôs existem aqui? Essa coisa de aparecer sem identidade e ameaçar as pessoas, isso está errado. E comigo também aconteceu a mesma coisa que você, Augusto. Desde a compra do Elon Musk, eu ganhei assim 300 mil seguidores, uma coisa de um mês, né? O que é muito estranho, ou seja, nós todos estávamos ali em shadow ban, todos escondidinhos no escuro. É isso aí. Bom, eu não ganhei nenhum seguidor, então meu endereço é @Dagomir Marquesi, se alguém quiser me acompanhar. Boa, Dago. Eu vou só dar um último spoiler, porque essa reportagem realmente está imperdível, mas me chamou muito a atenção quando você revelou na matéria, né, que em 2022 os funcionários da empresa doaram um pouco mais de $185 mil a partidos políticos nos Estados Unidos. 99,73% foi para o Partido Democrata e 0,27% para os republicanos. Aí não precisa dizer mais nada, né? Bem equilibrado. Então, assim, mais essa reportagem só conferindo no site da Revista Oeste. Então, se você ainda não assinou a revista, corre lá, porque com certeza hoje a melhor revista digital do Brasil. E agora está na hora de encerrar, passou rápido, porque termina aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Vou começar com o nosso convidado aqui me despedindo. Muito obrigada, Dago. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Eu estarei sempre à disposição.